A partir de agora, está valendo mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Ao meu lado, esse querido amigo orlandino, Ronaldo Persone Mazzoni. Ele é uma pessoa muito conhecida aqui em Orlândia, de família que daqui a pouco nós vamos conhecer detalhes, dos Mazzoni principalmente. Ele faz um belíssimo trabalho no segmento de cooperativa de crédito. Ele é o coordenador regional da Cressol, que é uma das grandes cooperativas de crédito. Aliás, é a bola da vez, essa intensa participação. Enquanto os bancos convencionais têm uma postura, as cooperativas de crédito, ao contrário, têm crescido como nunca. Ronaldo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui dentro do meu canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Ô Tarciso, é uma grande satisfação para mim poder voltar a Orlândia, ser recebido aqui por você, que é uma pessoa de grande credibilidade aqui, e agora com esse canal no YouTube, a gente lá de Ribeirão Preto, né, e para onde a gente vai, a gente pode assistir, e a gente vem acompanhando belíssimas histórias. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você, e fico à disposição aqui para a gente falar um pouco de mercado financeiro, de cooperativismo, sobre família, né, a gente está aqui à disposição. Para seguir uma cronologia, primeiro vamos falar de família. Quem é que não conhece a família Mazzoni? Gostaria de que você me dissesse. Orlandino, todo mundo sabe. Sim. A origem, os seus pais, fica à vontade. Como é que foi a sua infância aqui em Orlândia, Ronaldo? Legal. O meu bisavô é italiano, né? Vieram aqui para a região de São Simão, onde meu pai e os meus tios nasceram, né? Aquela região onde vieram a maioria dos italianos para poder ser meieiros, né? Para poder cuidar de produção de café. O meu avô, Tarcísio, José Mazzoni, inclusive aqui trabalhou muitos anos como funcionário público da prefeitura, cuidou da praça onde nós temos a Santa Genoveva ali por quase 40 anos, né? Aí o meu bisavô teve 12 filhos e um deles foi meu avô, esse José Mazzoni, que veio para Orlândia para morar na fazenda São João. Conheceu a minha avó, Jesulmira Arcângelo Mazzoni, então tem um Arcângelo aí também. Que é família conhecida também em Orlândia. Família conhecidíssima aqui em Orlândia, né? Conheceu a minha avó, nasce o meu pai em 1952 na fazenda São João, aqui, né? Infelizmente meu pai não está mais com a gente, e aí começa um pouco dessa história da família Mazzoni aqui, em torno de 80 anos. Inclusive, eu perdi meu pai, eu estava fora do Brasil para poder conhecer um pouco mais da história, né? Estava lá para poder entender um pouco mais sobre a família Mazzoni. E aí, infelizmente, meu pai infartou aqui no Brasil de uma hora para outra e a gente teve que voltar correndo, né? Para, infelizmente, ter que despedir dele. Você sabia dessa história? Não, não sabia. Sabia que ele se foi muito prematuramente. Fala alguma coisa da figura do seu pai. Pessoa extremamente conhecida, Ronaldo. Benedito Antônio Mazzoni, vulgo Ditão. Ditão Mazzoni. Uns conheciam ele de Pomarola, Brincalhão. Pomarola natural, porque ficava meio vermelhinho, é típico, né, da italianada, como a gente costuma falar. Gostava de tomar um vinho para acordar, um vinho para dormir, um para almoçar, um para jantar, tava frio, tava quente, tomava um vinhozinho. Eu lembro que uma vez eu dei uma garrafa de vinho que eu trabalhava num mercadinho, que depois a gente pode falar aqui em Orlândia, eu comprei uma garrafa de vinho, que é isso há 30 anos atrás, né? A gente bem simples, não tinha condição de comprar vinho, comprei uma garrafa de vinho para ele guardar para dar para os amigos. Eu cheguei à tarde e ele tinha tomado a garrafa de vinho, Tarciso. Fez o papel pelos amigos. Eu fui falar com ele e ficou bravo comigo. Eu falei, mas você me deu de presente, você tá ficando bravo comigo? Presente dado não se contesta. Não tem jeito. Agora, nesse caso aqui, você disse 15 anos, hoje você tem 45 anos. 45. Você pegou na labuta logo cedo, que era muito comum na nossa época, né? Muito. O meu pai, Benedito Antônio Mazzoni, pedreiro. A minha mãe, Tereza Persone Mazzoni, sempre foi funcionária pública, servente de escola, né? A minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a buscar recursos, a trabalhar. Sinceramente, no começo eu não estava muito afim, não, porque eu estava 12 para 13 anos. E aí um dia eu falei assim para ele, seu pai, uns amigos aí nossos vai fazer um negocinho, você não consegue me arrumar uma grana? Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 5, você gasta 2 e me volta 4. Eu falei assim, mas pai, não tá batendo essa conta.
Não dá. de juro? Aí 2 dias depois a minha mãe chega pra mim e fala assim, ó, filho, eu conversei ali com o dono daquele mercadinho que tem na esquina, que era o bar ali na Rua 1, do antigo João Pessoa. Do Siglo. Lembra do João Pessoa, do Itaú? Sim. O Zé Carlos comprou aquele bar, montou ali depois um mercadinho e eu com 13 para 14 anos comecei a trabalhar ali com ele. Foi seu primeiro serviço ali? Na verdade, não. Eu trabalhei um pouco antes no Supermercado Carol, que era uma cooperativa já também, ó, bem lá atrás, mas eu fiquei pouco tempo ali. Ficou uns 3 meses trabalhando. Supermercado Carol da Avenida Marginal Direita, onde hoje é o Extra, né? Onde é o Extra, Perfeito. Perfeitamente. Aí eu fui trabalhar registrado com o Zé Carlos, porque na Supermercado Carol eu era guardinha. Aqui em Orlândia tinha ainda, não sei se ainda tem. Tinha o convênio lá da EJO, aquela história toda. Isso. Não, é do Lions Club. Do Lions. Eu nem sei se existe isso ainda. Eu acho que não, existe, mas com outro formato, né? Menor aprendiz hoje. Isso, menor aprendiz. É um outro formato que se tem hoje, né? É isso aí. E durante, naturalmente, esse período, você continuou estudando, né? Sempre. O ciclo seu primário você fez onde? Eu comecei lá na Gruta, lá naquele bairro que todo mundo conhece ali, né? Aziz Abraão, a escola. Inclusive, a minha mãe trabalhava lá. Fiquei ali até a minha 4ª série. Depois eu subi aqui para o Iracema Miele. Do Iracema Miele eu fui para o Alcídio, fiz contabilidade no Alcídio. E depois fui me formar em Franca, em comércio exterior, né? Mas eu comecei ali na Gruta mesmo, na Aziz Abraão. Então, depois que você concluiu esse ciclo do ensino médio, a sua formação primeira foi em Franca. Foi em Franca. De nível universitário. De nível universitário. Superior. Sim, exatamente. E aí eu vejo também no seu currículo, no seu perfil, que você teve depois uma participação muito intensa também em sistema bancário, né? Que você participou, Bradesco, 13 anos, gerente. Me conte como é que foi a sua trajetória já inserido nessa parte de bancos, né? De agência bancária como um todo. Sim. Ô Tarcísio, eu acho que antes de começar eu preciso aqui fazer uma reverência a esse meu primeiro patrão e a esposa dele, que é o Zé Carlos Siglo e a Márcia. Fica à vontade. Do Santo Siglo, sabe? O Zé Carlos é uma pessoa muito importante para minha vida e também a Márcia, né? A esposa dele. A Márcia, pessoas especiais, assim, sabe? Que me acolheram, que me ajudaram muito, que me deram muita confiança para eu poder começar uma trajetória. E ali, naquele barzinho, que hoje tem aquele mercado, eu tive a oportunidade, Tarcísio, de trabalhar e atender pessoas de todos os níveis. Aquele mais simples, a turma da fazenda, que fica atrás do cemitério, aquelas fazendas todas, São João, Barreiro... Que era muito comum fazerem compra aqui na cidade. Todo mundo vinha para cá, então eu atendia toda essa turma e também a família do Zé Carlos e também da Márcia, sempre foram famílias muito conhecidas, então eles tinham muitos amigos que iam lá e esse pessoal me exigia muito. E eu tive que aprender, Tarcísio. A gente se conhece já faz uns 15 anos e a gente tem que se moldar para o ambiente também que a gente está. E muito disso, óbvio, vem do meu pai e da minha mãe, né? Mas tem um papel também muito importante do Zé Carlos. Então, quero até olhar aqui e agradecer Zé Carlos Siglo, Márcia Siglo também, a todos vocês aí da Gruta que me ajudaram, porque teve muita gente, viu, Tarcísio, que lá no começo da minha vida me encontrou com meus 14, 15 anos dormindo em cima do balcão, porque eu saía direto da festa, eu abria lá para vender pão para a Gruta inteira. 6 horas da manhã. Que na verdade era uma referência que tinha, né? Era uma referência. Até pela dificuldade de locomoção, aquela questão do tráfego, não sei se naquele tempo já tinha o rebaixamento da rodovia Anguera, mas enfim, era uma dificuldade. Já tinha, mas não tinha um isolamento, né? Que se tinha. A Rua 3 não tinha. Só passava lembrado. Só passava pela Rua 6, ali no Bar Plaza. Depois que veio o viaduto Antônio Jorge Amel, que foi no tempo do Edgar Benini, eu me lembro que eu participei desse grande momento, era vereador. Exatamente. No tempo do ex-governador Orestes Quercia. Orestes Quercia. 1990 e alguma coisa. Ali bem lembrado isso. Ali de Pedregulho. Exatamente. Igaçaba, na verdade ele é de Igaçaba. E aliás, o Edgar Benini, então prefeito, com aquela habilidade, né, muito experiente,
Ele falou, eu tenho que convencer esse homem. Sabe quem ele levou junto na audiência? O senhor Otávio Quercia. Simplesmente o senhor Otávio. Isso. Aí chegou na frente do filho, não teve como dizer não. Então esse episódio, ou seja, esse viaduto da Rua 3, era justamente, não existia. Todos que tinham que passar, passavam pela Rua 6. Que, aliás, diga-se de passagem, eu cursei engenharia civil na Universidade de São Paulo e eu fiz estágio, né, como um quase engenheiro naquele viaduto da Rua 6. Olha, se a gente mexer na história agora, a gente vai longe. Começa a achar um monte de coisa boa. Que coisa legal. Mas agora, voltando à questão do trabalho... O que você fazia lá no mercado, na verdade? Era um faz-tudo no mercado? O que você puder imaginar, de entregar gás, a fazer cobrança, a atender no balcão... O que você puder imaginar. Quando ele construiu aquele mercado ali, até ajudar de servente de pedreiro ali, eu ajudei. Meu pai era pedreiro, nunca tive muita proximidade assim com esse trabalho mais duro do meu pai, mas nos momentos que eu podia, eu ajudava. Mas aí a história foi assim, ó, quando eu estava ainda trabalhando no Zé Carlos, eu comecei a fazer faculdade em Franca morando aqui. Então eu saía todos os dias, a gente pegava um ônibus ali em frente à prefeitura e ia para Franca. Aí eu conheci uma pessoa aqui que trabalhava no Bradesco e que viajava também a Franca, que é a Regina Burdim, esposa do Marcelo Burdim, que trabalhava no Bradesco nessa época e viajava para lá. Aí a gente acabou se conhecendo, ela gostou da minha forma de conversar, de postura, e me fez um convite e falou assim para mim, você não quer vir trabalhar no Bradesco, não? E eu falei assim, olha, eu não sei o que precisa, mas eu quero. Aí ela falou... Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20. 19 anos. Já estava universitário, prestes a se formar. Eu estava terminando. E a Regina, na época, era gerente ou trabalhava apenas no Bradesco? Ela não era gerente da agência, mas antigamente era um cargo que chamava chefe de serviço. Tá. Toda a parte dos caixas, ela que tomava conta disso lá. Mas ela tinha, sim, o Poca, não sei se o Paulo Roberto Marsola. E então foi gente muito importante para a minha chegada ali no Bradesco, né? E aí eu cheguei para o Zé Carlos Siglo, aí eu te falo da importância dele. Falei assim, Zé, a Regina me convidou para eu poder trabalhar no Bradesco. O que eu faço? Ele falou assim, vai agora trabalhar no Bradesco. Então, e ele me perguntou como que eu queria fazer. Eu falei assim, olha, eu vou ver e vou ver se eu consigo te ajudar. O que eu fazia, Tarcísio? Eu entrava no Bradesco das 10 às 4h15, que você entra trabalhando só 6 horas, né? Perfeito. Aí eu ia pro bar, mercadinho, às 6 da manhã, ficava até às 9, saía do bar, ia para casa, tomava banho, ia pro banco, saía do banco, ia para a faculdade, chegava meia-noite, 5h30 da manhã já estava de novo no bar. Fiz isso uns 6 meses trabalhando com ele. Até que ele viu que eu estava chegando com o olho meio fundo. E dormindo na hora do serviço. Dormindo na hora do serviço. Você falou, não, acho que vamos dar, segue seu caminho agora. Mas até hoje, quando eu venho em Orlândia, quando eu tenho os meus domingos aqui, eu ainda vou lá pedir bênção para ele, sabia? Que bom. Vou lá. Sinal de reconhecimento. Reconhecimento, claro, sem dúvida. Quem não tem respeito ao passado não merece prosperar, né? Essa que é a grande verdade. Sem dúvida. Não esquece quem em algum momento foi importante na trajetória da vida da gente. Muito importante, Tarcísio. Agora, então chegou o momento de você trabalhar para o Bradesco. Aí o convite foi aceito, você entrou lá, você tinha... Tinha 19 para 20 anos, né? Foi em março de 2000... Aí eu comecei a trabalhar fazendo aquele atendimento ali aos aposentados, aquele autoatendimento, né? E com um ano de agência em Orlândia, eu fazendo faculdade em Franca, um gerente de agência lá, Moisés, amigo até hoje, me convidou para sair daqui e ir para Franca, para trabalhar na agência em Franca, e eu fui. Aí começa a minha trajetória mesmo de conhecimento de quem era o Ronaldo, de aprendizado, porque foi nesse momento que eu cortei o cordão umbilical com o meu pai, com a família, né? Comecei a trabalhar em Franca, fiquei 2 anos trabalhando ali no Caixa. Com 2 anos trabalhando, tive a minha primeira promoção mesmo para começar a fazer gestão de pessoas, a gestão de números, né? E sempre foi muito precoce, né? Ali em Franca eu fiquei 4 anos trabalhando e já tive a minha primeira oportunidade
fui convidado por uma pessoa que trabalhava comigo em Orlândia. Ele era subgerente aqui e ele tinha virado gerente de agência lá em Patrocínio Paulista. Que é pertinho de Franca. 14 quilômetros, mais ou menos. Perfeitamente. Exatamente. Ele me convidou para poder assumir como gerente administrativo, era o cargo da época, era o subgerente da época lá. Fui a Patrocínio, tive o privilégio de conhecer e aprender por dois lados, Tarcísio. Primeiro, o Roberto, você aprende a trabalhar com ele, um ser humano espetacular. E depois também, quando você trabalha numa cidade pequenininha, você tem que fazer tudo. Então, eu era gerente administrativo, subgerente, caixa, atendimento, fazia tudo. E foi lá que eu fui aprender uma das minhas grandes paixões, que é o agronegócio. Patrocínio Paulista. Com aquele perfil de café, coisa da região. Bacia leiteira, fortíssimo, ali onde tem a Jussara. Jussara, logo na descida, vai entrar em Patrocínio. Grande bacia leiteira aqui do estado de São Paulo, né? Compra leite de Minas ali. Sim. Aí eu fui começar a entender um pouco sobre o agronegócio. Saí de Patrocínio, virei subgerente em Franca novamente. Fiquei mais um ano e pouquinho, aí virei gerente de agência em Patrocínio Paulista. Voltei a Patrocínio, tenho muitos amigos lá, um abraço para a turma de Patrocínio, inclusive, e foi a minha primeira gestão como gerente. Patrocínio 2 anos, depois fui a Ituverava, fiquei mais 2 anos, e aí eu me desliguei do Bradesco em final de 2013. Foi aí que eu fui aprender um pouco sobre simplicidade e cooperativismo, que hoje, nesses últimos 10 anos, é minha grande paixão. Você saiu do ciclo do sistema bancário convencional e acabou entrando nesse segmento de cooperativa de crédito, propriamente dito. De crédito, Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do que... Mas antes, quando é que entrou a dona Raquel na sua vida? A sua esposa? Perfeitamente. Algum momento, Agora... é Patrocínio, é Franca, em algum momento ela apareceu. Vamos lá, então. E com detalhe, Orlandina. Orlandina também. A Raquel, ela começa comigo em 1994. Por que em 94? Quando eu fui fazer contabilidade no Alcídio, ela também começou lá comigo, né, junto, na mesma sala. Então a gente ficou 3 anos estudando, Tarcísio, tá? Perdão, 94 não, foi 95, 96, 97. Nós ficamos 3 anos estudando juntos e a gente nunca teve muita proximidade. Só depois da gente finalizar a contabilidade, eu ir fazer faculdade em Franca e ela em Ituverava, que a gente começou a namorar. Aí a gente namorou 6 anos, né? E aí a gente casou. Eu já estava morando em Franca, eu casei em 2003, né? Lá se vão quase 22 anos, né? De casados. E aí, quando eu casei, a gente mudou para Franca. Eu já morava lá e ela também foi morar comigo lá em Franca. Né? Ela fazendo em faculdade em Ituverava, então eu saía do banco, ela também trabalhava na Associação Comercial de Franca, eu pegava ela, Tarcísio, levava ela ao ponto e ela ia para Ituverava todos os dias. Então ela se sacrificou muito também no nosso... Aliás, até hoje, né? Se sacrifica muito, mas está comigo há um bom tempo já. E dessa relação apareceu o Joãozinho. Quantos anos tem o João hoje? Teu menino? O João tá com 15, Tarcísio. 15 anos. Passa rápido, hein, irmão? Passa rápido. O João nasceu em 2009, em Franca, né? Portanto, é francano. Sim. Tem até muito a ver com o tamanho dele, que faz muito tempo que você não vê ele, mas o João já tá do nosso tamanho, grande, nascido em Franca, né? Dá certinho ali, jogador de basquete. Para virar jogador de basquete. Vamos ver. E o João tá hoje, sabe, a gente tá muito feliz com ele, nós só temos ele de filho, né? E tá lá, estudando, sabe, puxou muito para Raquel nessa questão do comportamento, sabe, nesse foco. Bem focado. Gosta muito de ler, então tá lá, muito bem. Agora, você disse que o grande ciclo seu começou depois do aprendizado, no primeiro momento no mercado aqui em Orlândia, a família Siglo, depois dentro do próprio sistema financeiro convencional com os grandes bancos, aí chegou cooperativa de crédito. E aí, qual foi a sua primeira cooperativa de crédito que você prestou serviço?
até chegar depois a Cressol, que é o objeto da nossa entrevista. Bacana. Até porque é bom também lembrar por onde você passou, mostrando que você tem uma grande experiência nesse segmento. Claro. A minha primeira experiência foi numa cooperativa, Tarcísio, que tinha aqui na nossa região, e ela inclusive chegou a ser uma das 30 maiores do sistema, né? Ela vem também de uma cooperativa que nasceu dentro de uma cooperativa de produtores de leite, que foi a Conai, que nasceu aqui na região de Brodowski, Patrocínio Paulista. Dessa cooperativa de leite nasceu a Cred Conai, que foi uma cooperativa muito importante para o sistema nacional cooperativo, tá? Quando eu comecei a trabalhar lá, em 2014, eu fui para ser também um responsável por uma regional, que era a regional de Franca. Mas assim, ó, imagina eu tinha meus 34 anos, tinha ficado 13 anos no Bradesco. Os meus últimos 5 anos de Bradesco, Tarcísio, foram muito vencedores. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, ganhei muitas campanhas, então eu vinha muito acelerado, mas naquele momento eu achava que eu era Deus. Sabe? Superestimou o potencial, muitas vezes exagerou. Exatamente. Mas é um momento de reflexão. De muita reflexão. Foi um momento muito importante para mim. Aquilo que aconteceu me colocou ao chão novamente. Porque a gente, nesse momento, em alguns momentos da nossa vida, que a gente acha que pode fazer tudo, mas nós não podemos. Quem manda é o homem lá de cima. Sim. E aí eu tive que... eu ia para a Cidade de Deus, aonde é a matriz do Bradesco. Fica em Osasco, viu, pessoal? Cidade de Deus não é lá no Rio de Janeiro, não. Cidade de Deus é um espaço onde está a sede do próprio Bradesco. Amador Aguiar, cidade de Osasco, tem tudo a ver com a história de Osasco. Perfeitamente. E você foi lá. Eu fui muitas vezes lá. Então, eu estava acostumado com um padrão altíssimo. Então, era muito grande, diretores executivos, sabe, num padrão muito alto. Aí eu tenho que dar alguns passos para trás para poder voltar ao mercado de trabalho. Sem dúvida. E aí eu fui trabalhar nessa cooperativa, que ali em Ribeirão Preto, nesse momento, Tarcísio, ela era na Capitão Salomão, era onde era a antiga indústria de leites Conai. Aí quando eu chego lá, a primeira vez para poder trabalhar, eu falei, meu Deus, aonde que eu fui colocar os meus pés? Mas aí eu tive lá dentro uma pessoa, o Roberto Rodella, italianão também, que me acolheu. Eu sempre tive, assim, essa coisa de poder ter padrinhos, mentores. Referências em cada lugar. Isso é bom. Referências. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas mais experientes. E as pessoas gostavam, porque eu ouvia. E as pessoas gostam de falar das suas histórias. E ele me ajudou muito. E foi aí que eu comecei a aprender sobre simplicidade, sabe, sobre cooperação, sobre um mercado financeiro que é o futuro do Brasil e do mundo, tá? Cooperativismo como modelo socioeconômico. Fiquei 3 anos e meio. Fui regional, saí de lá cuidando de 42 agências, né, que eram todas da cooperativa, da parte de negócio. Então tudo que era parte de negócio passava pela minha mão. Eu era responsável no crescimento, tá? Porém, em 2017, na AgriShow, eu encontro a turma da Sicredi. Conheço a turma da Sicredi, lá de Pato Branco, Sicredi, o Parque das Araucárias, me fizeram um convite para poder assumir uma responsabilidade em ajudar a trazer a Sicredi aqui para o estado de São Paulo, que era muito jovem. A Sicredi de Orlândia é uma cooperativa que chegou aqui em 2013, 2014. A de Ribeirão Preto, na qual eu trabalhei, que são cooperativas, são singulares diferentes. Aqui em Orlândia, a Sicredi Aliança. Isso. Que você conheceu bem. Conheci bem. O seu Manfred, não. O seu presidente falecido, inclusive. Adolfo Freitag. Exatamente. Já falecido, Fernando Fenner, que Fernando hoje é... Fenner, Fábio, sim, o Gilson, Robertinho, essa turma toda, né? Gente de primeiríssima qualidade. Lá em Ribeirão é outra singular. Lá é a Sicredi Parque das Araucárias. Tive a oportunidade de inaugurar ali em 2017 a agência que fica bem no centro de Ribeirão, na rua General Osório, ali onde era Americanas,
Sim. Lembra ali antigamente? Tradicional. Todo orlandino ia a Ribeirão Preto, pegava um ônibus, descia na rodoviária, comprava na Americanas e voltava para Orlândia. Nossa. E é o centrão mesmo, né? De Ribeirão Preto. Maravilhoso. Aquela época lá era maravilhoso. Hoje tem ali algumas dificuldades, né? Por ser aquele centro, né? Todo lugar que tem calçadão hoje tem um desafio, né? Porque não passa carro, tem desafios. E aí comecei esse projeto dessa agência lá em Ribeirão Preto. Fiquei 5 anos trabalhando pela Sicredi. Foi uma instituição que me ensinou muito a trabalhar efetivamente com o cooperativismo e principalmente o cooperativismo sulista, que é um pouco diferente do cooperativismo do Sicob, que é uma cooperativa mineira e paulista. Situando, apenas geograficamente sulistas são aquelas com origem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muito mais Rio Grande do Sul e Paraná, né? Perfeitamente. Onde existe essa tradição, é muito forte. Então tem essa diferença, na sua opinião? Tem muita diferença. As formas de trabalho, os três sistemas que são homologados hoje, que é Sicredi, Sicob e Cressol, eles têm cada um uma forma de trabalho, mas a mesma essência, que é o cooperativismo, tá? De crédito, nesse caso, que são vários ramos, né, Tarcísio? Mas o sulista, ele vem de uma colonização europeia, uma colonização muito séria, ele é de maioria alemã, italiana, e isso, eles têm uma forma muito rígida de trabalhar. E me fez crescer muito, eu aprendi muito com eles por conta desse trabalho. Tá? E a Cressol também é sulista, que nasceu ali no sudoeste do Paraná. E quando inclusive eu fui contratado pela Cressol, né? Quando eu comecei a trabalhar, muito por conta de ter trabalhado já com os paranaenses. Já tinha esse espírito característico daquela região. Exatamente. Já conhecia a filosofia, vamos dizer. A forma deles trabalharem, então isso me ajudou demais, e me ajuda até hoje, inclusive, a trabalhar nesse sistema novo aí que é a Cressol. Pessoal, é muito importante a gente trazer uma explicação, e o Ronaldo vai nos ajudar até pela própria experiência, porque sou um admirador desse sistema. É importante a gente dizer, cooperativismo, todo mundo sabe, né, que existem outros patrões, formam um grupo. O cooperativismo ele atua em vários segmentos. No setor de agropecuária, tem as famosas cooperativas que lidam com produtos agrícolas, tem abatedouros, tem as cooperativas de crédito, que é o segmento que o Ronaldo hoje atua. Temos também cooperativismo de saúde, são essas cooperativas, né, que existem pelo Brasil todo. Tem essa parte de transporte, tem inclusive supermercado, tem posto de combustível. Esse é o mundo cooperativo. Sim. Então vocês notam que um dos segmentos que cresce naturalmente é o setor de agropecuária, do agronegócio, e ao mesmo tempo o setor de crédito onde você está atuando. E eu percebo aqui, fiz uma pesquisa confirmada pelos dados que você me passou, é claro que eu vou pegar uma colinha porque eu não tenho cabeça para guardar tudo isso, 4.500 cooperativas do Brasil, envolvendo 23 milhões de cooperados, que são uma espécie de sócios, né? Porque se você participa desse sistema, você é sócio. E ao mesmo tempo, e aí eu conheço um segmento bom, que o meu amigo João Edilson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa, que a gente está sempre junto com ele lá, fazendo também um trabalho. Nós temos 600 mil trabalhadores seletistas em cooperativa. Isso está desenvolvendo, graças a esses segmentos, de forma especial, o cooperativismo de crédito. Nós temos aqui uma movimentação por ano de 370 bilhões de reais. Os números são impressionantes desse segmento, né, Ronaldo? Faça para a gente, com a sua experiência, como você conhece bem a fundo, né? Eu conheço mais de leitura, de alguma coisa que eu procuro acompanhar também, mas é importante o seu testemunho pessoal. O que existe hoje, você pega, por exemplo, aqui em Orlândia, questão de cooperativa de crédito. Se você pegar, tem fechado uma série de agências de bancos convencionais. O Banco do Brasil fechou a nossa Caixa e outros, não vem ao caso aqui, sobraram 3 ou 4 bancos, graças a Deus que apareceu o cooperativismo de crédito. É o contrário, enquanto os grandes bancos fecham, eles estão abrindo o que eles chamam de forma técnica de unidade de atendimento, que na verdade é uma agência. Perfeito. E com um diferencial. A gente não vê muita terceirização nesse sistema.
A gente tem, inclusive, estatísticas que mostram, e aí eu me permito dar esse testemunho, que eu acho isso fantástico, né? O fato de ter cidade pequena que não tinha agência, vai aparecer uma cooperativa de crédito, vai lá e abre uma unidade, passa a ter uma agência. E você é atendido de forma diferenciada. É aquele lance do cara te atender, você se sente bem protegido. Faço aqui um testemunho. A minha conta pessoal física é do sistema cooperativo de crédito. Naturalmente trabalho no outro banco estatal, porque a minha atividade tem muito a ver com prestação de serviço nesse segmento. Sim. Mas a minha conta física, eu me sinto seguro nisso daí. Eu acho que isso é muito importante. Traga para nós o seu relato dessa evolução, Ronaldo. Que bom, Tarcísio. Vamos falar um pouquinho sobre números, né? E você deu os números do Brasil, pessoal. Então, quando a gente vai falar de números, né, que nós temos no mundo, Tarcísio, esse número ele é exponencial. Porque no Brasil, pessoal, o cooperativismo ele ainda é incipiente. Acredite, por mais que a gente veja abrir uma agência hoje, todos os meses, da Cressol, da Cicobi e da Sicredi, mas ainda é incipiente. Esse mercado que é o cooperativismo de crédito só tem 14% do mercado bancário. Olha ainda o mar de oportunidades que nós temos. Mas vamos falar um pouquinho de mercado cooperativo de crédito fora do Brasil. Estados Unidos, Tarcísio, você conhece? 52% do mercado financeiro dos Estados Unidos está na mão de cooperativas de crédito. Não sei se você teve a oportunidade de andar por cidades menores dos Estados Unidos, ali é só cooperativa de crédito. Na China, nós estamos falando de 1 bi e 300 milhões de chineses. Ali, 17% está na mão de cooperativas. Agora, faz a proporcionalidade. 17% dá mais que a população do Brasil. Na Itália, na França, na Alemanha, mais de 70% do mercado financeiro está na mão de cooperativas de crédito. Agora eu quero fazer uma provocação para você. Você sempre esteve muito ligado à política. E eu vou falar agora para você, talvez você não tenha ouvido. Nós temos hoje no Brasil, né, alguns modelos políticos que são o capitalismo e o socialismo. Cada um com a sua vertente, não vamos entrar no mérito de qual está certo e de qual está errado. Eu vou falar um pouco agora sobre o cooperativismo como modelo econômico. Observe bem, o cooperativismo ele tem o lado bom do capitalismo, que é poder dar a oportunidade para as pessoas se desenvolverem e elas ganharem dinheiro, elas prosperarem conforme o fruto do trabalho delas, mas o cooperativismo também prega a igualdade, o mesmo ponto de partida. Então, Tarcísio, o cooperativismo talvez seja uma evolução entre o socialismo e o cooperativismo, sabe? Por isso que eu acredito tanto nesse modelo. Por isso que os sulistas e os mineiros, porque nós aqui de São Paulo e a mineirada também foi colonizada pelos italianos, pelos alemães, até mesmo a região ali do Espírito Santo, onde tem aqueles italianos ali que produzem o Sokol, o Cicobi lá é fortíssimo naquela região. Esse pessoal que veio da Europa já tinha uma cultura de cooperação, muito por conta das dificuldades, das grandes guerras, sabe, das pandemias que passou. Eles tinham essa necessidade de se ajudar. E a palavra necessidade é onde nasce qualquer cooperativa. Nenhuma cooperativa nasceu na prosperidade. Observe bem, é tudo na dificuldade. A Cressol nasceu, aliás, vamos falar da primeira cooperativa de crédito que nasceu lá na Inglaterra, na cidade de Rochdale, 1844. Essa cooperativa nasceu porque nós tínhamos ali muitas indústrias grandes, têxteis, que tinham muito poder de compra, Tarcísio. E os pequenos produtores não conseguiam comprar e ter o mesmo preço. O que eles fizeram? Se uniram, montaram a primeira cooperativa para poder ter mais potência na compra. E isso começa a tomar proporções por toda a Europa, a crescer.
A partir do momento que a gente começa a ter ali as migrações da Europa para o Brasil, essa turma chega no Brasil, eles encontram facilidade naquela época, quando eles chegam aqui? Em hipótese alguma. Hipótese alguma. Muita dificuldade. Quando o pessoal veio aqui para a nossa região, São Simão, esse interiorzão de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tarcísio, essa região aqui era Mata Atlântica. Para poder plantar aqui, os patrões chegavam e falavam assim, se você quiser plantar aqui, você tem que desmatar. E aí ele tinha que fazer isso, não tinha comida, não tinha estrada, não tinha transporte. Por isso que eles falaram o seguinte, olha, vamos começar a montar cooperativas para poder nos ajudar. E assim nasce. Ou seja, esse espírito de cooperativismo veio com a imigração. Aqueles que na Europa já conheciam o modelo bem-sucedido, trouxeram para cá, e pelo que você informou, até como uma forma de sobrevivência e de progresso também na vida pessoal, né, Ronaldo? Sem dúvida. Ou seja, tiveram que se virar nos 30. Buscar alternativa, né? Tinha que dar um jeito, né? Aqui no Brasil, a primeira cooperativa de crédito nasceu na cidade de Nova Petrópolis, tá? Um padre que veio para cá para poder catequizar, né? Que viu a dificuldade daquela região ali, de produtores rurais, e trouxe esse modelo para cá. 1902. A partir daí, Tarcísio, nós tivemos um crescimento até 1940, e aí nós começamos um momento de muita instabilidade política no Brasil, que quando Getúlio entra, que tinha um cunho mais comunista, vamos dizer assim, qualquer reunião que se tinha, que eles não sabiam o motivo, você era subversivo. É o Estado Novo, né? Estado Novo. Que foi, justamente coincidiu com o próprio início da Segunda Guerra. Então até isso era propício. E fechou o regime, né? Isso não dava liberdade para as pessoas. Quando você se reunia para poder fazer uma assembleia, que história é essa de reunião aí? Vamos lá e vamos acabar com isso. Aí tem um hiato que as cooperativas elas continuam existindo, mas elas param de crescer. Até a década de 80. Por que volta ali nos anos 80 as cooperativas a crescer fortemente? Que aí com a chegada desse novo modelo político, que nós tivemos ali um presidente que foi eleito, começa a abrir o mercado novamente, aí as cooperativas começam a ter um boom novamente no mercado. Os bancos começam a se concentrar, um comprar o outro, e as cooperativas começam a crescer. Tem até uma história interessante que quando o Collor ele assumiu a presidência, ele criou um banco, Tarcísio, que era um banco que chamava BNCC, Banco Nacional das Cooperativas de Crédito. Mas não deu certo esse banco. Ali ele começou em 91, 92 e terminou em 94, 95. É aí que nascem os bancos cooperativos, banco mesmo, que eu estou dizendo, não é o sistema. Porque antigamente, essas cooperativas de crédito, elas movimentavam no Banco do Brasil. A conta corrente da cooperativa era no Banco do Brasil. Mas aí em 95, 96, nascem os dois primeiros bancos, que é o Bancicred, que é o 748. Quando você vai mandar um envio, antigamente tinha TED, né? Hoje nem Sim. TED tem mais. Você mandava para o banco 748. Aí nasce o Bancob, que é o 756, né? Aí depois nasce a Cressol, que é o Banco 133. Mas aconteceu isso, sabe? O Fernando Henrique Cardoso também foi um presidente que ajudou muito o cooperativismo, abriu fronteiras, liberou muitas leis ali para que pudesse crescer também. E hoje é um mercado muito consolidado, mas ainda tem muita oportunidade. Agora, falando especificamente da Cressol Cooperativa de Crédito, pelos números que eu tenho aqui, nós temos aqui que 30 anos, né, de existência. Vai fazer dia 24 de junho. Exatamente, 1995, agora fazendo 30 anos, tem 10 mil trabalhadores dentro desse processo. E vocês têm uma meta interessante, acho que já conseguiram, passaram de 1.000 unidades de atendimento, já conseguiu essa marca ou está quase chegando? Tarcísio, talvez a gente tenha alguma notícia boa aqui para nossa cidade. Daqui a pouco você fala, só um spoiler. Quem sabe? E cooperados ligados a esse banco de cooperativa de crédito, que é o Cressol, praticamente
seria 1 milhão, né? Nós acabamos de atingir, inclusive. Já acabou de atingir, perdão. Se você acessar as plataformas aí, Instagram, Facebook ou o site da Cressol, você vai ver que lá a gente acabou de atingir 1 milhão de famílias atendidas, né? Não somente cooperados, né? Estou vendo a Cressol também, vocês estão presentes em 19 estados, portanto em 70% em termos de número de estados, e 3.502 municípios, são 5.572 municípios, 63%. Tá bem essa média, né? Tá bem. E tem para crescer ainda, né? Que é muito importante. Uma empresa de 30 anos, Tarcísio, vamos contar um pouquinho da história da Cressol. Cressol, pessoal, vem de crédito solidário. Nasceu numa cidade que fica entre Francisco Beltrão e Pato Branco, no sudoeste do Paraná, logo divisa com Santa Catarina ali, Tarcísio. Nasce também da dificuldade de produtores rurais, uma região muito acidentada, com uma topografia muito ruim, tinha muita mata nativa ainda. Esses produtores naquela época, anos 80 e 90, Tarcísio, você não tinha documento para pegar crédito rural, inflação altíssima. Os bancos, para poder emprestar dinheiro naquela época, só emprestava para quem tinha matrícula registrada em cartório e para quem tinha condições e documentos para comprovar. Esses produtores... É a maldita burocracia que não faz com que tenha o dinheiro, mas o cara não consegue pôr a mão no dinheiro, né? Perfeitamente. Tem outros fatores também, tá? Você pega a italianada, os alemães, eles tinham muitos filhos, as áreas eram muito fragmentadas. Uma fazenda que era do pai, quando virava do neto, ela tinha 20%, 10% do total de área agricultável, né? Então, até hoje, são áreas muito pequenas. Então, a Cressol, ela nasce de produtores rurais em uma cidade que chama Dois Vizinhos, uma cidade que é muito parecida com Orlândia, tem em torno de 45, 50 mil habitantes. Nas minhas múltiplas viagens a bordo do bólido do ônibus da Intel, uma das muitas cidades paranaenses que eu passei, Dois Vizinhos é uma delas. Dois Vizinhos, que me chamou a atenção o nome, Dois Vizinhos. Podemos ter 2 vizinhos, natural. Você mora num, tem um outro vizinho. É mais ou menos isso, me guardou muito. E foi lá então que foi a primeira movimentação da Exatamente. A primeira cooperativa da Cressol nasceu lá dentro de um sindicato rural. Vai fazer 30 anos agora, né? Por 27 produtores rurais. Sinceramente, nós temos alguns vivos, né, até hoje, e quando a gente tem a oportunidade, Tarcísio, de poder conversar com essas pessoas, eles não tinham a menor ideia do que aconteceria com eles. O primeiro registro no Banco Central, Tarcísio, foi um valor, acredite, de R$ 686. Explica direitinho, para poder botar um banco ou um sistema cooperativista de crédito para funcionar, precisa ter autorizado por alguém. Quem Isso. autoriza? Banco Central. Banco Central. Essa é uma diferença entre as cooperativas de crédito e todos os outros ramos, né, que nós falamos aqui. Inclusive, Tarcísio, é bem provável que hoje 90% do que você comeu e do que você está vestindo passou na mão ou nas máquinas de alguma cooperativa, tá? Algodão, leite, arroz, milho, soja, couro. Então, cooperativa está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Mas a cooperativa de crédito é uma instituição financeira igualzinho o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, só que lá é uma instituição financeira bancária. Cressol, Sicredi e Sicobi é uma instituição financeira cooperativa. Aproveitando esse gancho, havia certos serviços que uma cooperativa de crédito não podia atuar. Como é que está hoje? Isso parece que a cada dia vocês estão participando de tudo. Está faltando algum segmento que, comparativamente com o banco comercial normal, vocês não possam atuar? Nenhum, Tarcísio. Mas no passado havia, né? Vocês foram com a própria credibilidade e o crescimento. Acho que foi uma conquista natural, né, Ronaldo? Não foi tão natural, teve muita transpiração, teve muita luta. Muito lobby contra. Muito lobby contra, viu? Isso é importante dizer também. As cooperativas, quando elas começavam, Tarcísio, eram cooperativas específicas. Então, produtor de leite, igual aqui a Carol, era produtor de soja. Então, cada um tinha uma possibilidade para trabalhar.
Um exemplo também no Paraná, tem muito a cooperativa Abatedouro, Abatedouro de frango, Abatedouro suíno. É impressionante a multiplicidade que se tem. A Seara é uma cooperativa. Perfeito, perfeito. A Unimed, você falou, né? A Unimed é uma cooperativa. Tem muito. A Mafre, que é uma seguradora, é uma cooperativa espanhola. Tem muito do que passa por nós no dia a dia passa na mão de cooperativa e nós não sabemos, tá? Isso é uma coisa que quando você quiser, quando o pessoal de casa quiser, eu posso mandar muito material, tem muita oportunidade bacana, inclusive para os empreendedores de Orlândia. E nós, da Cressol, vamos poder ajudar muito, tá? Agora, a pergunta que eu acho que dá para enriquecer a conversa nesse momento. Né? O que faria uma pessoa hoje que trabalha com um banco convencional ir, aquelas que ainda não têm conta, do sistema de cooperativismo de crédito? Um diferencial que você acha que esse segmento tem em relação aos bancos convencionais? Tarcísio, eu tenho vários, mas as pessoas elas não trocam uma instituição pela outra por preço, tá? Ninguém sai de um banco comercial para uma cooperativa por preço. Só sai, a maioria, tá? Só sai por atendimento. Atendimento, tá? O que acontece? As instituições bancárias tradicionais, eu não estou dizendo que está errado. A minha escola foi lá, tá? Bradesco. É uma decisão dos donos e dos acionistas. O que eles querem? Enxugar custos. Porque o lucro, ele é do banqueiro. Que é o dono do banco. Que é o bancário é o trabalhador no banco. Exatamente. O lucro vai para o banqueiro ou para o acionista. E na cooperativa, para quem que vai o lucro ou o resultado de uma cooperativa? Os cooperados. Para os cooperados. Então, é diferente esse modelo, tá? Então, lá eles estão enxugando custo, eles querem enxugar custo. Então, ninguém vai mais em agência, tá? Nós temos alguns setores que vão, os aposentados, algumas empresas, mas diminuiu muito. Faz quanto tempo que você, Tarcísio, não entra em uma agência da cooperativa que você tem em conta? Não faz tanto tempo assim que eu me sinto tão à vontade. Eu não sei se eu não gosto muito de ir em mercado, essas coisas, mas eu vou. É que esses aplicativos dão uma mobilidade muito grande. Muito. Mas o que eu gosto, como eu disse, um testemunho pessoal, é a forma atenciosa que você recebe quando você está num banco desse tipo. Não é crítica ao Banco do Brasil, que eu tenho relação com os outros bancos todos também, mas eu acho que esse atendimento pesa muito. E o trabalhador desses bancos convencionais sabe o que estou falando. Você entra num banco, o percentual de terceirização, ou seja, de pessoas que não estão ali para atender, ele é muito maior. Você tem muito servidor, muito trabalhador que desse segmento, por exemplo, de cooperativa de crédito, você é melhor atendido, é muito mais atencioso com você. Eu acho que isso, para mim, é o atendimento. No meu caso, por exemplo, é atendimento. Não tenha dúvida. É aí que começa um relacionamento. Por isso que a nossa chegada aqui em Orlândia, Tarcísio, a primeira coisa que a gente foi fazer não foi achar prédio, não foi vir falar com entidades, foi encontrar pessoas. Nós já temos 2 pessoas contratadas, e aí, se você quiser, a gente já pode começar a entrar nesse assunto. Vamos entrar no assunto especificamente da presença da própria Cressol aqui em Orlândia. Por que demorou um certo tempo de estar aqui? Ou esse momento para vocês é estratégico? Primeiro, para a Cressol poder chegar ao estado de São Paulo, para chegar aqui, você sabe que é uma luta ferrenha. Você precisa estar muito bem estruturado, tá? E a Cressol escolhe chegar aqui no estado de São Paulo em 2022, tá? Que aí eles me fazem o convite para poder assumir esse desafio aqui no estado de São Paulo. Na nossa região, 2022 que chegou. Exatamente. Então, uma questão, vamos dizer, de uma estratégia natural. Chegou aqui, Ribeirão, aí vai para cidades que fazem parte do entorno de Ribeirão. Do entorno de Ribeirão Preto. Aí que caiu minha ficha. Então, aquela agência que foi inaugurada, você participou desse projeto em Ribeirão Preto, é isso? Em Ribeirão Preto. No pós-Covid, eu lembro, era um final de Covid. É uma agência muito bonita, localizava... Qual o ponto daquela agência? Em Ribeirão Preto, ela está na Independência com a Eliseu Guilherme. Perfeito. Ali. É um ponto bem central, muito movimentado ali. Nós inauguramos lá dia 20 de junho. 19 é aniversário de Ribeirão. Dia 20 de junho nós inauguramos lá. E aí a gente começou a abrir agências em volta de Ribeirão. E aí Orlândia
fica fácil explicar, né, Tarcísio? Orlândia é uma cidade que tem um potencial financeiro muito grande. Nós temos aqui grandes empresas, nós temos aqui uma cidade com um potencial de pessoas muito grande, nós temos uma questão logística importante, que nós estamos perto de Ribeirão, perto de Franca, perto de Uberaba, perto de Barretos. Então, o poder aquisitivo aqui de Orlândia, ele é muito bom, mas não foi isso que a gente escolheu como ponto principal. Foi a questão da simplicidade do povo orlandino em receber instituições financeiras cooperativas. As cooperativas que estão instaladas aqui, elas são muito fortes. E aí tem um ponto também, o agronegócio de Orlândia. Às vezes as pessoas de Orlândia, Tarcísio, não têm muita noção do poder que o agro aqui de Orlândia tem. E aí a gente escolhe Orlândia estrategicamente, tá? Por conta disso. E aí também tem uma questão que o coração fala mais alto. Eu sou de Orlândia, nascido aqui, morei aqui muitos anos, então escolher Orlândia é estratégico. E tem um ponto também que eu vou te falar que você é muito mais apaixonado que eu, que é o futsal, sabia? Ah, é? É. Hoje, a Liga Nacional de Futsal... Já vi, isso é verdade. Ela vai chamar Liga Nacional Cressol de Futsal. Ou Liga Cressol Nacional, alguma coisa assim. Aliás, o pessoal do cooperativismo de crédito gosta, né, de esporte. Gosta demais. A gente vê vocês aí, outras também atuando nesse segmento. Isso também é um marketing muito positivo, de imagem, isso é muito bom também, né? Sem dúvida. E é claro que eu acho também que você coordenando uma região, você se dispôs a vir para a tua cidade para fazer esse projeto. Consolidado o Ribeirão, falou, agora eu preciso dar uma chegada na minha terra e montar com toda a equipe para a gente alavancar isso. É isso aí. A Cressol hoje no estado de São Paulo, nós já estamos em grandes cidades. Nós estamos em Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, aqui na região Sertãozinho, Batatais, Franca, em Altinópolis, Cravinhos e agora chegando em Orlândia, tá? Tem um carinho especial nessa chegada em Orlândia. E aí, para falar um pouco sobre o sistema Cressol, o tamanho dele, Tarcísio. Vamos lá. Nós já falamos, né, que a gente está chegando a 1.000 agências. E quem sabe a agência número 1000 não seja aqui na nossa cidade? Por que não? Isso é um trabalho que eu estou tentando articular com a minha diretoria executiva. Você está tendo que jogar o cronograma das agências em cima disso. Isso é bom. Pode ser que aconteça. Orlândia ser a agência número 1000. Não prometo, mas pode ser que isso aconteça. Porque de qualquer maneira, ainda vocês têm, agora que é importante a gente explicar, né? As pessoas que estão nos vendo, você disse que é um ponto em frente ao Santander. Explica direitinho. Vocês vieram, trouxeram uma equipe antes, para depois pensar em montar a agência propriamente dita, Ronaldo? Perfeitamente. Nós contratamos duas pessoas aqui, que é o Guilherme, tá? Guilherme Pelincer e o Lucas Mosel. Tá? Dois profissionais que já trabalhavam em instituições financeiras. Esses dois colegas, eles ficarão responsáveis, Tarcísio, por contratar outras pessoas, que depois é um ponto, inclusive, que a gente pode pedir apoio aí para as pessoas que nos assistem em casa. A gente vai precisar de gente de Orlândia, Tarcísio, gente daqui, gente boa, não necessariamente com experiência, tá? Então, esses dois colegas vão começar a trabalhar, a montar essa equipe. Porém, nós já estamos com um ponto contratado que não vai ser a agência, mas vai ser um ponto de apoio que fica ali na Rua 2, em frente ali à Pizzaria Paralela. Eu não me lembro exatamente o número, Tarcísio, mas fica em frente à Paralela, naquele predinho novo ali do Luciano Fioravante. Do Fioravante, tá. Do Fioravante ali, tem um despachante do lado. Sim. Tinha a farmácia do Carlão, aí tem o despachante, aquele predinho ao lado ali. Nós alugamos um ponto que é temporário. É só para a gente poder começar a ter equipe, só que a gente já pode fazer negócio para todo mundo que quiser. Uma cooperativa de crédito, você pode abrir conta de uma simples poupança até uma operação de agronegócio, uma grande indústria. Vamos pensar assim, ó, do Zé Carlos Siglo a Morlan. Perfeito. Tá? Do aposentado ao Tarcísio, que é advogado e engenheiro. Então, todos os públicos a gente pode atender, independente de ter agência ou não. Porque é o seguinte, hoje, um dos bancos que tem mais conta no Brasil é o Nubank. Virtual. Ele tem alguma agência? Não tem. Não tem nenhuma agência. Mas eu não sei se eu ainda não acostumei com essas coisas.
eu sou um cara muito desconfiado Perfeitamente. de criptomoeda, banco virtual, eu morro de medo, cara. Mas é uma questão, né? Eu sei que tem gente que adora isso, né? Adora, ama de paixão, mas jovens não, os jovens eles gostam muito disso. Eu acho que ainda não me acostumei, né? Tô vendo aqui o Sérgio Maia rindo, né? O Thiago Bianco nem tanto, que é mais novo do que nós, né, Serginho? A gente ainda tá meio escolado. Ainda tá. Mas é um diferencial essa questão, né? Que você tá claro, dizendo e mencionando. Não precisa necessariamente de ter uma agência para começar a operar. Então, assim, ó, os empresários de Orlândia, os produtores rurais, qualquer segmento a gente pode atender. Inclusive, a nossa equipe já vai começar. A gente já começou, inclusive. Eu estou agora há 15 dias aqui trabalhando com a equipe, então a gente já visitou algumas empresas aqui de Orlândia. Tá? Aproveitando esse espaço, você quer mencionar para que depois o Thiago coloque um caractere? Como é que é uma forma de contato com vocês? Perfeito. Nós temos uma plataforma na internet que ela chama Gupy, G-U-P-Y. Se você procurar lá, Tarcísio, assim, ó, lá no Google, G-U-P-Y Cressol, que é de crédito solidário, imediatamente vai te jogar para essa plataforma, tá? Lá você tem todas as vagas disponíveis, inclusive tem vaga para Orlândia. Tá? Vagas para os futuros colaboradores que vocês vão ter, é isso? Perfeitamente. Tá? Aí lá você tem todas essas informações, como exigências, escolaridade, o que precisa, tá? E aí também tem o próprio site da Cressol, tá? Que você pode, cressol.com.br. Instagram da Cressol, Facebook, TikTok, tudo isso a gente tem, tá? Então quem tiver interessado aí, pessoal, é só ir lá e acessar essas plataformas que vai ter todas as informações, tá, Tarcísio? E naturalmente eu percebo que uma das coisas que vocês que trabalham, vocês sempre são atualizados e tem treinamento. Isso eu acho que melhora, né, o potencial, atualiza os temas. Eu vejo, por exemplo, pelo seu Instagram, pelas suas redes, participando de eventos, não digo toda semana, mas sempre tem um evento, aquele evento que reúne aqueles colaboradores. Isso é muito importante para dar aquele espírito de equipe, né, Ronaldo? Sim. E isso é uma prática também que a Cressol se utiliza muito dentro desse treinamento e também da melhoria e qualificação do seu colaborador. É isso que é feito lá também? Muito, Tarcísio, porque o profissional ele precisa da preparação, mas quem precisa da preparação do meu profissional é o meu cooperado. Sem dúvida. Então, quanto mais preparação, menos erro, melhor atendimento, mais rapidez, melhor eficiência. Então, tudo isso impacta diretamente na sensação que você hoje, como cooperado de uma cooperativa, tem de estar bem atendido, né? E aí, quando você fala dessa participação da cooperativa na praça, aí está um grande diferencial, Tarcísio. Uma cooperativa, tudo que for movimentado aqui dentro de Orlândia vai voltar para Orlândia. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Nós agora, dia 12 de abril, nós vamos ter aqui em Orlândia um feirão da Oimasa. Nós não temos nem agência, nós só temos 2 colaboradores, mas eu já mobilizei as agências todas da região e a gente já vem como patrocinador do evento. Tá? Já falamos com o Valtim, ele recebeu a gente lá, nós vamos ser patrocinadores do evento. Aí a gente vai começar a financiar todos aqueles implementos. Aí agora vamos para outros ramos. Então assim, ó, nós vamos patrocinar as rádios de Orlândia, nós vamos usar serviço dos jornais de Orlândia, das revistas, dos influencers, de quem presta serviço de outdoor. Aí a gente vai poder ajudar Igreja Católica, Igreja Batista, Centro Espírita, tudo que faz serviços comunitários e ajuda a cidade, nós estaremos juntos. E nós ainda temos uma cereja do bolo, que é o Fundo Social, que é um percentual do que a cooperativa tem de resultado. No nosso caso, Tarcísio, essa cooperativa, porque a Cressol ela é feita de 60 cooperativas, formam um sistema nacional, tá? Essa que eu trabalho é a Cressol Pioneira. Ela é a primeira do sistema e a maior. O ano passado, só essa cooperativa, Tarcísio, ela deu 94 milhões de resultado. Uma parte disso vai voltar para a conta corrente do cooperado. Aí é aquele momento maravilhoso que todo mundo gosta.
Só que 2% do resultado desses 94 milhões volta de forma proporcional para as agências distribuírem para a PAI, creche, Fundo Social de Solidariedade, qualquer entidade jurídica constituída, porque tem que ter CNPJ e comprovar um projeto, a gente vai poder ajudar. Então, a gente está vindo, Tarcísio, para somar ao mercado de Orlândia, ao povo de Orlândia. A gente não está vindo aqui para confrontar, nós não estamos vindo aqui para poder concorrer com cooperativas, a Sicredi e Cicobi são nossos parceiros, nós estamos vindo aqui para trazer mais recursos, porque quando você tem recurso, renda, a qualidade de vida melhora muito. E eu não preciso tirar ninguém lá do Sicredi para poder melhorar o meu lado. Eu posso trazer recursos novos para essas pessoas para aumentar a renda per capita de Orlândia. Com certeza. Bom, nós teríamos muito mais o que falar, mas Sim. O tempo já foi. É claro que você, em outras ocasiões dentro do canal, através de reportagens, você com certeza voltará. Prazer muito grande recebê-lo. Quero dizer ao pessoal e dar boas-vindas como uma pessoa nascida aqui em Orlândia para a nossa querida Cressol, que atua nesse segmento do cooperativismo de crédito, que eu acho muito importante. Eu tenho certeza que Orlândia tem muito orgulho, porque afinal de contas passa a ter uma outra opção na geração de emprego, na geração de renda também, emprego e renda, isso é muito importante. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui, Ronaldo. Tarcísio, muito obrigado pela tua acolhida, pela tua recepção. Eu quero mandar um recado aqui para a população orlandina, né, a cidade que eu amo de paixão, que dê a oportunidade para que a gente possa dar opções a vocês a terem outras situações para melhorar o seu custo, para melhorar o atendimento a vocês. Recebam as nossas equipes, indiquem pessoas também para poder trabalhar com a gente, porque a gente só vai somar aí à cidade de Orlândia. Um abraço aí a toda a minha família daqui de Orlândia, aos amigos também daqui de Orlândia. E Tarcísio, conto muito com o seu apoio nessa nossa chegada. E você pode ter certeza que nós estamos fadados ao sucesso. Muito bem, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Valeu!